graças a Deus pela bondade e pela misericórdia do Senhor que nos concede mais essa oportunidade de estarmos na sua casa e podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém, meus irmãos. Deus abençoe ao pastor Josildo, sempre pelo carinho, sua esposa, a pastora Cássia. Eu disse a ela que eu não esqueço do nome dela, que é o nome da minha esposa. Amém. Pastor Emerson também, sua esposa. Amém. Uma alegria em rever o evangelista, o Wallace, é um homem de Deus que já me alimentou muitas vezes ali, muitas oportunidades na Assembleia de Deus Betel. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como diz o meu pastor, sem mais delongas, porque o tempo não para no porto, não apita na curva e nem espera por ninguém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. O último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Todos encontraram, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, para melhor compreensão da mesma, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas escondido, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles escaparam, e eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, tem uma palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Eu não sei os irmãos, mas nesta noite eu preciso sair curado daqui. Eu vou repetir, eu não sei os irmãos, mas a minha pessoa precisa sair curada daqui. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, o capítulo 28 de Paulo vai narrar um pós-naufrágio. Quando olhamos no capítulo 27, Paulo está ali em um certo porto e orienta ali o mestre daquele navio a não sair daquele porto. Mas a Bíblia nos mostra que aquele mestre daquele navio, o capitão do navio, vendo que o porto era incômodo, não ouviu a voz de Paulo. Só que ele não entendia que a voz de Paulo não era uma voz vazia de sentido. A voz de Paulo era a voz de Deus, era a direção de Deus para aquela situação. E às vezes Deus cria circunstâncias e
pede para que a gente muitas vezes pare ou espere um pouco mais. E mesmo assim, com o nosso ímpeto, com a nossa ansiedade, nós saímos de uma determinada posição. E o interessante é que, quando olhamos esse texto no capítulo 27, nós vamos observar que a navegação parecia ir bem. E às vezes acontece isso. Às vezes Deus permite a nossa vontade e parece que inicialmente é tudo bem, né? Mas o texto nos mostra que não muito tempo se passa, veio sobre eles um vento contrário chamado Eucarião. E ali deu com o navio e tudo se perde. E aqueles que estavam com Paulo começam a, com as suas próprias mãos, esvaziar o navio. E isso acontece quando nós não obedecemos à voz do Senhor. Eu costumo dizer que eu nunca tive medo da vontade de Deus. Eu sempre tive medo da permissão de Deus na minha vida. Porque eu sei que a vontade de Deus é soberana e Ele consegue enxergar onde eu não consigo enxergar. A vontade de Deus, ela se antecipa mesmo quando as circunstâncias, parece que está dando tudo errado. Mas se for a vontade de Deus, fica no teu lugar. Não sai. Moisés, em outro momento, ele interroga a Deus acerca de uma direção. E Deus orienta ele, diz, vá. Mas Moisés é insistente, diz assim, que eu não saia daqui, Senhor, se o Senhor não for comigo. Às vezes perdemos essa direção, às vezes não compreendemos isso e muitas vezes pagamos o preço. E é a consequência, não é prova de Deus, não é luta, não é uma coisa que acontece aleatoriamente, não. Foi uma consequência mediante a nossa vontade. A Bíblia nos mostra a história de Jonas. Deus manda Jonas pregar para Nínive. Sim, era uma nação terrível, era um povo terrível. Mas o texto mostra que Jonas desobedece, encontra um navio, paga uma passagem, e eu posso dizer a pior passagem do navio, que foi no porão. Aí eu te pergunto, quem pagou essa conta? Foi Deus ou foi Jonas? Mas Deus é misericordioso, porque mesmo Jonas lançado ao mar, Deus manda um navio exclusivo para Jonas, não é? Às vezes é isso. A misericórdia de Deus a gente não compreende. A misericórdia de Deus, mesmo nas nossas limitações, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo na nossa falta de direção, Deus ainda continua com as suas mãos estendidas e dizendo, eu cuido de você, eu vou te livrar, eu vou te guardar. E Paulo está nessa circunstância, e a palavra de Deus para Paulo é que o navio iria se perder, mas Paulo e todos aqueles que estavam com Paulo iriam se salvar. Diga assim, salvo pela obediência. Sim, porque Paulo estava naquele navio, mas foi ele que obedeceu. Às vezes, circunstâncias acontecem à nossa volta que não é culpa nossa. Mas, por causa da gente, Deus vai dar livramento a muitos. Talvez você não entendeu essa palavra, mas por causa da sua obediência, de repente a sua casa está sendo... Às vezes por causa do seu testemunho, olha, quer ir, quer fazer assim, faça. E mesmo você sabendo que vai dar errado, Deus diz assim, eu vou guardar os seus. Não se preocupe, minha filha, não se preocupe, meu filho. Vale a pena obedecer a Deus. E o capítulo 28 é justamente isso, é esse pós-naufrágio.
E o texto nos mostra que ali, chovendo, fazendo frio, os bárbaros ali que recepcionaram Paulo, agora fazem uma grande fogueira. E o versículo 3 vai dizer assim: e ajuntando uma grande quantidade de vides. Talvez em algumas Bíblias já está aí gravetos. Você encontrou aí? Paulo catando gravetos. Gravetos, pedaço de madeira pequena, fina. Não é lenha, é graveto. Não é uma tora de madeira, não, é graveto. Mas Paulo não deixa de catar gravetos. Você pode guardar essa palavra no coração? Repita comigo: Paulo não deixou de catar gravetos. Aí o texto se segue e diz que ele, lançando esses gravetos no fogo, uma víbora fugindo do fogo, acomete a sua mão, morde a sua mão, crava as suas presas na mão de Paulo. E o texto nos mostra que aqueles bárbaros ficaram olhando para o Paulo e dizendo assim: olha, certamente este homem é um homicida, é um pecador, porque livrando ele da tempestade, ainda assim a justiça não deixa ele viver. Aqueles homens entendiam talvez que Paulo estava numa vida contrária à vontade de Deus, mas na verdade não era isso. Na verdade, Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Porque não é porque que a fogueira está acesa que eu não vou fazer a minha parte. Às vezes vemos uma fogueira muito acesa e deixa, o pastor faz, deixa, a pastora faz. Mas eu quero te dizer, nesta noite, faz a tua parte. Continua catando gravetos. A gente precisa disso. E o texto nos mostra que Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Paulo sacudiu a víbora onde? Paulo sacudiu a víbora onde? Esta é a mensagem que Deus nos deu. Eu não sei se você está entendendo, mas o mesmo fogo que Paulo manteve ele aceso foi o fogo que deu livramento a Paulo. Não, tem crente que ainda não pegou. Alguém diz: para que isso? Para que está no culto da quinta-feira? Aí você responde: eu estou catando graveto. Deixe eu catar gravetos. Às vezes não entendemos, mas os gravetos que colhemos durante a nossa vida, que mantém um fogo aceso, nos livra muitas vezes de setas, de dardos inflamados. Porque o texto diz que Paulo não morreu, mas o texto não diz que não doeu. Uma coisa é doer, outra coisa é morrer. Uma coisa é quando dói, quando a víbora vem e pica e crava. Toca aí nessa pessoa que está do teu lado e assim: tu é gente. Tu sente dor, tu sente aflição, tu sente angústia, tu é gente. Às vezes uma palavra vem e nos magoa, às vezes uma palavra vem e nos angustia, às vezes sentimos dor, mas eu quero te dizer nesta noite: não vai morrer. Senhor.
O versículo 6 diz assim: e eles esperavam que viesse inchar, viesse cair morto de repente. Tem alguém que sempre espera que a gente vai. Infelizmente. Tem sempre alguém dizendo: ela vai desistir. Ele não vai conseguir ficar à frente mais. Tem gente que sempre diz, né, pastor? A igreja não vai dar certo, mas a igreja não é sua. A igreja não é da pastora. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Continua catando graveto, continua vivendo de fé em fé, pouquinho em pouquinho. Ei, só não deixa o fogo se apagar, porque é a víbora te mordendo e tu lançando ela no fogo. É a víbora te querendo te matar e tu vai pro fogo. Que achou, meu Deus. E daqui hoje. Eles esperaram. E aí, passando já muito tempo, diga assim: vai ter que esperar sentado. Eita, eu não desisto não, ô crente insistente. Eita, eu não paro não, ô crente teimoso. Jesus gosta desses crentes mesmo. Esperando já há muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudou de parecer. Irmão, não se preocupa não, deixa o tempo resolver. Às vezes quando a gente vai agir, a gente age mal. Às vezes deixa o tempo fazer, deixa Deus mostrar. Deixa Deus mudar o parecer ao teu respeito. Aí diziam que ele era um Deus. Mas aqui é uma interpretação equivocada. Paulo não era um Deus, Paulo tinha um Deus. Né? Quantos entenderam essa mensagem? Diga amém. A pergunta que o Espírito Santo me faz nessa noite e me mandou aqui para te fazer nessa noite: por que ainda você não jogou a víbora no fogo? O texto mostra que ela se prendeu na mão de Paulo. Mas Paulo chegou e jogou no fogo. O problema não é a víbora te morder. O problema é você deixar ela liberando veneno. Eu escutei o presbítero falando aqui logo cedo: se é para perdoar, é para perdoar de verdade. José não seria um ramo frutífero se ele não perdoasse. Eu não sei
O sentimento do teu coração, talvez você chegou aqui com uma enfermidade física, mas eu quero te dizer que também há enfermidades emocionais. Aquelas que não são visíveis aos olhos. E pior ainda, há enfermidades espirituais. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer: há dentre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que você ainda mantém a víbora cravada em você? Você não percebe que está lhe adoecendo? Você não percebe que isso está criando raiz de amargura dentro de você? Que isso está destruindo o seu ânimo de estar na casa do Senhor, de estar no grupo, de louvar, de adorar. Tu não estás catando graveto, o fogo não está aceso, por que tu não joga essa víbora no fogo? Joga essa palavra que te feriu no fogo. Joga isso que te magoou no fogo. Você precisa ser curada. Eu preciso ser curado. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais a gente deixa isso cravado em nós, mais a gente vai sufocando junto. Não perdoar é você dar o veneno a outra pessoa e é você que morre. Tem mulheres que precisam perdoar seus esposos, deixar para trás aquilo que passou. Tem filhos que precisam perdoar os seus pais. Tem homens de Deus que tem que liberar perdão para o seu pastor. Ou você pensa que pastor não erra? Tu é perfeito, mas tu quer exigir perfeição. Qualquer palavra te magoa, mas tu sabe quantas vidas o pastor e a pastora teve que lançar no fogo e dizendo a Deus: deixa pra lá, Senhor, deixa pra lá, é contigo, Jesus, deixa pra lá, é isso aí. É noite de cura, né? É noite de cura, né? É noite de cura, né? Então se permita ser curada. Se permita ser curado. Ei, amolece esse teu coração de pedra. Pede para Deus trocar. Pede para Deus transformar, libertar. Isso está te travando. Temendodi, enion semen que alaje que, enine que asumera, enaya ya kuchambia dekias, enion la da yeke, enion amantu idekade. Você tem coragem de dizer: Senhor, me cura. Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, me liberta deste veneno. Me liberta desta situação. Eu não quero estar cativo. Eita.
Tem coisas que os nossos olhos não conseguem ver, mas o Espírito Santo, a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ele vai na divisão da alma e do Espírito. Ele sabe o íntimo, o alcance. Deixa eu lhe contar um testemunho. Há uns 16 anos atrás, eu era novo convertido. Sempre gostei de evangelizar na rua. Aí eu saí evangelizando, em uma das esquinas tinha duas mulheres, uma mais jovem que a outra. Aleluia! E essa mais jovem pegou a literatura que eu dei a ela, amassou todinha na mão assim, ó. Aí eu disse, o que foi que aconteceu, filha? Por que essa raiva toda? Ela disse, ô irmão, o senhor não sabe não. Meu pai era um presbítero da igreja. Era um homem de Deus, era um servo do Senhor. Mas quis o Senhor levar o meu pai. Eu ainda era moça, nova. E minha mãe não era crente, não. E o senhor não sabe, não. Eu disse, mas conte. Minha mãe me vendeu para outro homem mesmo. Aí, abra sua mão. Ela mandou eu abrir minha mão, abra sua mão. Aí botou a literatura toda amassada. Pronto, eu sou isso aí, ó. E no momento que aquele homem estava ali comigo, eu chamei pelo Jesus do meu pai. Eu chamei Jesus, me livra daqui. Meu pai foi teu servo. E ela disse, Jesus não me livrou. Eu nunca esqueci a cara dele. Eu tô com o namorado aqui, não foi fato. E já tá alinhado. Eu não sossego enquanto eu não tirar a vida dele. A sede daquela menina era muito grande. Ela olhou para mim e disse, aonde está Jesus? Me mostre Jesus. E eu, novo convertido, sem resposta, eu fiquei, mas Senhor, eu não tenho resposta a isso em mim. Fiquei um tempo calado. Ai, irmão, mas Jesus não deixa ninguém sem resposta. O Espírito Santo bradou no meu coração e diga assim, diga a ela que eu estou no perdão dela. Ou você pensa que só você foi magoada no mundo? Tem tantas meninas que foram molestadas, tem tantas meninas que foram machucadas. Mas não carrega isso para o resto da vida. Joga no fogo. Não carrega isso para a tua história, não precisa. Lança no fogo. Que me untou. Não deixa o veneno te matar. Quanto de veneno você vai beber até morrer? Não se permita beber quantidade nenhuma. Tira isso do teu coração. Tira isso da tua vida ministerial. Tira isso. Vai servir a Jesus, vai dizer que Ele é grande, vai ganhar almas para Ele. Tem alguém que não vai te dar a mão, não vai estender, mas você vai prosseguir. Você não vai parar, você está vivo, você está viva. Deus não te prometeu te livrar das dores. A oração de Jesus não foi para livrar os discípulos das dores, foi para livrar eles do mal.
As dores é inerente a quem serve ao Senhor. Mas dores maltratadas são feridas abertas que causam uma coisa terrível na nossa vida. E a gente acaba morrendo. Mas Jesus diz essa noite: tu não viesse aqui catar graveto? Tu não acendesse o fogo do Espírito? Joga no fogo. Joga no fogo. Eu ficaria aqui, pastor, a noite toda. Joga no fogo, não deixa, joga no fogo. Solta isso, joga no fogo. Solta isso, joga no fogo. Eu não sei se nessa noite tem alguém que ainda não tomou a sua decisão para Jesus. Mas eu quero te dizer que o pecado é como se fosse essa víbora. O pecado quer matar o homem. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus está dizendo, tem fogo para queimar pecado. Tem fogo que purifica, tem fogo que perdoa. Tome essa decisão. Se você desejar, faça o sinal, diga a Jesus, eu quero o Senhor. Eu quero tirar isso tudo do meu coração, eu quero liberar perdão, eu quero entregar a minha vida a Ti. É Jesus que te chama. Ele te chama. Vem, vem, alma cansada. Meu pastor, Jesus. A dançar, Ele acalma. Se você está aqui ainda, se você quer receber o perdão de Deus, pode cantando. Se você quer entregar a tua vida a Ele, Eita, se Jesus. você quer uma libertação de Deus hoje na tua vida, Eita, Jesus. se levante do lugar. Oh, Jesus, me cura. Não deixe que você Faz a tua obra em mim.